A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa escola bíblica especial. Eu queria dizer para você já agora de cara, assim, para que você compartilhe o link, para que você se inscreva aí no nosso canal, para que você envie esse link, o link do programa de hoje, para os seus amigos, para os seus conhecidos, para que eles também possam ter contato com esse conteúdo. Nós estamos durante esses meses estudando Colossenses, Filemão, falando um pouquinho sobre a firmeza em Cristo. Firmados em Cristo é o tema dessa nossa série de lições. E antes de nós entrarmos no nosso estudo, eu também queria lembrar você do seguinte: você já adquiriu, você já viu as informações a respeito do trilho do discipulado? O programa Texto e Contexto dessas últimas semanas tem tratado um pouco da importância para uma comunidade, da importância para uma igreja de ter um trilho de discipulado, de ter um material que faça com que novos convertidos ou convertidos de há algum tempo possam rever as principais doutrinas da fé cristã. Então, olha, entra lá no site da Editora Promessa, aqui no nosso canal do YouTube tem uma live especial explicando o trilho do discipulado e você também pode colher mais informações a respeito da importância desse material também com os programas recentes agora do Texto e Contexto. Bom, vamos então hoje para o nosso estudo de número 9. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito da vida comunitária, a vida em comunidade. Então, sem demora, sem a gente perder tempo, você pega aí a sua Bíblia, pega a sua lição bíblica, lápis, caneta e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Olá, graça e paz. Estou passando por aqui para falar um pouco com você a respeito de dois importantes eventos que vão acontecer agora no mês de novembro, que é a Assembleia Geral, 57ª Assembleia Geral da Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa e também a Conferência UMA. São dois eventos que acontecem juntos um com o outro, dos dias 25 até o dia 27 de novembro. Dia 25 de novembro acontece a Assembleia Geral, que já é um evento mais tradicional na nossa denominação. A Assembleia Geral é a casa maior da nossa denominação, onde várias decisões institucionais são tomadas, e ela acontecerá no dia 25 de novembro, uma quinta-feira. Na sequência da Assembleia Geral, nós temos a Conferência UMA. Realizamos a primeira Conferência UMA no ano passado e esse ano estaremos realizando a segunda conferência, dias 26 e 27 de novembro, sexta e sábado. São dois eventos que acontecem um depois do outro e você pode se inscrever para ambos. Nós temos um hot site que é o conferenciauma.org. No hot site você tem as opções de se inscrever só para a Assembleia Geral, ou só para a Conferência UMA, ou até se inscrever para os dois eventos. Então você vai observar, entrando no hot site, que existem 6 pacotes diferentes de inscrição. Então há, por exemplo, um pacote para que você participe da Assembleia Geral apenas. Ela acontecerá tanto de maneira online quanto de maneira presencial. Você pode se inscrever online e participar gratuitamente da Assembleia Geral, receber o link da Assembleia no seu e-mail para acompanhar durante todo dia 25 de novembro, esse evento, como também pode se inscrever para participar presencialmente da Assembleia. Mesma coisa a Conferência UMA, você pode se inscrever para participar somente online ou também se inscrever para participar presencialmente da Conferência UMA
E existem os pacotes para você se inscrever também para ambas online ou ambas presencial. Mas são 2 eventos muito importantes que acontecerão no final do mês de novembro e todos os promessistas estão convidados para participar. Será um tempo de muito crescimento para a nossa denominação, muito aprendizado com a Conferência Uma, que esse ano tem como tema Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. Vamos refletir sobre o nosso chamado para a pregação do Evangelho, o nosso chamado para nos envolvermos com a missão de Deus. Então, visite agora mesmo o hot site conferenciauma.org e se intere ainda mais de todas as informações para participar desses 2 importantes eventos. A vida comunitária. Existe uma frase muito comum que é utilizada quando a gente fala de engajamento, a gente fala de juntar pessoas em torno de um objetivo, de um ideal, que é, olha, nós precisamos vestir a camisa. A comunidade, ela está bem relacionada com aquela ideia dos esportes em que um conjunto de pessoas move-se para a linha de chegada. Nós tivemos agora, recentemente, as Olimpíadas, e em diversas modalidades das Olimpíadas, a gente percebe claramente o que é um trabalho comunitário, o que é um trabalho de equipe. A nossa lição de hoje, ela tem como intuito mostrar para nós que a partir da nova vida em Cristo, a partir dessa firmeza em Cristo, nós então precisamos desenvolver a nossa vida comunitária. Precisamos desenvolver como nós caminhamos como comunidade. Aí, algumas coisas chamam a atenção nesse detalhe. A palavra igreja na Bíblia, ou mesmo a ideia de comunidade, ela está sempre relacionada com um plural, com pluralidade. Não pluralidade de ideias exatamente, mas a pluralidade no sentido de muitas pessoas. A comunidade é composta de muitas pessoas, de tal forma que não faz o menor sentido alguém dizer que é igreja sozinho. Não faz o menor sentido alguém dizer que é igreja em casa. Porque, na verdade, nós somos igreja, nós temos essa participação comunitária, essa participação coletiva, que faz com que nós tenhamos pertencimento. E é exatamente sobre isso que nós queremos estudar nessa nossa lição. Quais as implicações para a comunidade dessa nova vida em Cristo? O que significa para a comunidade estarmos firmados e unidos em Cristo? É exatamente esse o assunto da nossa lição de hoje. E para nos ajudar nessa lição, está conosco nesse estudo de número 9 o pastor Kennedy, que vai nos ajudar aí com as respostas dessa lição de número 9. Pastor Kennedy, mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica. Amém, pastor Samuel. Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. É muito bom poder estar aqui e estudar mais essa lição, dessa série de lições, né? Muito importante e principalmente esse assunto, que é um assunto que tem sido... Hoje, parece que ele tem sofrido uma certa corrosão, né? Parece que tem sido dado pouca importância ou relativizado a importância da vida comunitária, né? Então, é muito bom poder estar aqui para que a gente possa estudar um pouco a palavra de Deus. Até mesmo em períodos como esses, né, de pandemia, em que a palavra mais falada e mais conhecida foi isolamento, né? Perfeito. Que parece representar exatamente o oposto de comunidade, né? Isolamento. E aí a gente percebe claramente que alguns aproveitaram esse tempo para bater, né? Para surrar a ideia da vida comunitária. Ou né? até mesmo para usar isso como uma desculpa para aquilo que já estava no coração, né? Mas é uma ideia contrária às Escrituras. Nós vamos ver que Deus, a Bíblia em todos os sentidos ela mostra isso. Primeiro, um Deus comunitário, né? Sim. Deus ele subsiste em 3 pessoas. Isso é uma comunidade, né? A comunidade da eternidade. Ele, quando chama e cria um povo para si,
ele dá uma ordem muito específica ali ao povo de Israel no Antigo Testamento, né? Ele cria festas, porque Deus quer ver o seu povo junto. Ele ama o ajuntamento. Ele chama isso de ajuntamento solene. Né? Deus ama ver o seu povo junto, reunido, buscando a Ele, voltando-se para Ele, tendo relacionamento uns com os outros. Né? Então, até mesmo aquela ideia de um relacionamento totalmente isolado com Deus não faz muito sentido, né? A gente percebe que na história da igreja há sempre um flerte com isso, né? Você tem o monasticismo que surge com essa ideia de exclusão, né? De se separar, né? Nós temos ali um dos bem conhecidos, o Santo Antão, né? O sujeito que se isola de todo mundo. Não é a realidade bíblica, né? Não é o desejo de Deus, né? Então, que nós não nos acostumemos com essa ideia do isolamento na pandemia, né? Porque Deus ama a comunidade, né? Muito bom, muito legal. Bom, a nossa lição de hoje, ela pega um trecho do capítulo 3 de Colossenses, especificamente o capítulo 3 dos versículos 12 a 17, para fazer esse recorte a respeito da vida comunitária. No versículo 14, que é o texto base da nossa lição, a afirmação é a seguinte: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Dentro desse contexto, o apóstolo Paulo está desenvolvendo a ideia da comunidade, como que a pessoa desenvolve a comunidade e como a comunidade se relaciona. Pastor Kennedy, então vamos para a nossa primeira pergunta, né, do nosso estudo, que ela vai dizer exatamente o seguinte: como podemos entender as expressões eleitos, santos e amados, que aparecem na primeira parte do versículo 12 do capítulo 3. Para você que é o nosso estudante dessa lição, tem aí como suporte para você na sua lição bíblica o comentário de número 1. Mas vamos lá, pastor Kennedy, como que a gente pode entender essas expressões? Sim, então a gente precisa lembrar que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja e ele sempre está levando em consideração que essas pessoas foram salvas, né? Elas pertencem ao povo de Deus. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é que Paulo não está falando de um ambiente que se cria para que você possa ser salvo, nada disso. Ele está falando já para quem já foi chamado, para quem já foi regenerado, para quem já foi salvo, para quem já foi alcançado. E então ele está dizendo, olha, essa vida de salvo em comunidade, ela existe porque existe um propósito. Esse propósito, Deus já determinou esse propósito, ele já foi estabelecido. E aí onde ele vai dizer, né, que nós fomos chamados para... Aí ele vai dizer, então, uma vez que vocês foram salvos, revistam-se como eleitos de Deus. E é interessante que ele coloca eleitos no plural, exatamente aquilo que você disse no início, né? Então, olha, não tem como você ser um eleito e viver no isolamento, fora da comunidade, fora da vida comunitária cristã. É impossível. Então ele está dizendo o seguinte, olha, uma vez que vocês foram salvos, se revistam. E aí a gente pode usar aqui aquela ideia, né? Olha, isso você deve tomar posse, né? Disso sim. Verdade. Tome posse e viva como eleito, como eleitos, né? Vivam em comunidade, como eleitos de Deus. E aí ele vai dizer também que essa vida comunitária, as implicações dessa vida comunitária, então viver como eleitos de Deus, não como quem não foi alcançado pela salvação. E aí vai dizer, então vivam também como santos, como alguém que foi separado, não como ímpio, né? E também como amados de Deus. Ou seja, se você vive numa vida comunitária, mas não vive como eleito, não vive como santo, não vive como amado, você precisa rever a sua salvação, porque a vida em comunidade, ela vai necessariamente exigir que nós vivemos assim. E nós não podemos ter uma comunidade cristã, uma igreja, a sua igreja local, a nossa igreja local não pode ser um lugar onde a impiedade fique ali
sendo fomentada, aflorada, né? Que aquelas pessoas que vivem naquela comunidade, elas vivam como que se não houvesse da parte de Deus nenhum tipo de propósito para uma vida para a glória de Deus. Então, revistam-se, né? Tomem posse disso, vivam a partir daquilo que vocês são. Vocês são eleitos, ou seja, há um propósito na eternidade passada para que vocês possam viver a partir disso, como eleitos de Deus, como santos, como pessoas da qual foram separadas, como uma comunidade separada, como a igreja de Jesus separada. Então a nossa comunidade local, a nossa igreja local, precisa ser uma comunidade dentro de uma sociedade que ela tem esses traços, essas características, e também amados, né? Não de uma forma onde essas características não fiquem claras. Por quê? Porque não tem como ser diferente disso. O que Paulo está querendo dizer é que isso faz parte da identidade da comunidade cristã. Faz parte da nova natureza. Não tem como desvencilhar uma coisa da outra, né? É da natureza dessa comunidade. A gente precisa entender isso. A palavra de Deus, ela foca muito nessa questão da natureza. Nova criatura. Há uma nova natureza nessas pessoas, que é a natureza de Cristo, que está impulsionando elas a viverem uma vida diferente. Então, não tem como ser diferente disso. Se nós estamos firmados em Cristo, se nós estamos enraizados em Cristo, se fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus, é automático, há uma nova natureza sendo gerada no coração dessas pessoas, e então você tem uma nova comunidade, né? A comunidade do reino. Jesus, lá no Sermão do Monte, vai deixar muito claro que ela é diferente de tudo. De tudo, né? Ela não tem nada a ver com esse mundo, né? Ela é muito diferente, ela é peculiar. Então, é assim porque faz parte dessa identidade, dessa natureza. E essa identidade não foi formulada ou criada ou estabelecida nessa comunidade por ideologia, por filosofia, por nada de matéria humana, mas é a ação da salvação, da regeneração na vida de homens e mulheres que foram alcançados, que os levam a viver uma vida em uma comunidade dessa maneira. Por isso que Paulo diz, olha, se revistam disso. Já existe, já está aí. Agora, se revistam disso. Eu acho que, assim, para o nosso aluno, para a nossa aluna ficar bem familiarizado, né? Eu gostei da ideia do tome posse, né? Tome posse disso, né? Isso. Porque as pessoas, elas querem tomar posse do carro, da casa e tal, mas não querem tomar posse do sacrifício de Cristo na cruz, né? Exato. Que é esse sacrifício que nos reveste, né? Dessa eleição, dessa santidade, né? Desse amor. E é interessante isso, pastor Samuel, que aí a gente vê a natureza das coisas. Se você tem uma comunidade tomando posse daquilo que é passageiro, pó, fumaça, terreno, e não daquilo que já foi estabelecido na eternidade, através do sacrifício de Cristo, para uma eternidade futura, então a identidade está totalmente errada. Está totalmente distorcida, né? Não faz o menor sentido. Né? E está tomando posse de algo que é pó, que passa. É. Não, então se revista disso. Se revista do fato de que Deus o elegeu, né? E eu acho isso maravilhoso, essa ideia da eleição, para mim, ela é absolutamente fantástica nas Escrituras. Deus o elegeu, Deus o santificou, Ele o amou. Então se revista disso, tome posse disso, que isso nos fará uma comunidade cada vez melhor por causa dessa natureza dela. Por causa dessa natureza. Legal. Bom, na nossa pergunta de número 2, vai falar um pouquinho sobre a inspiração, né? Para viver em comunhão, qual a maior inspiração dos cristãos? Está aqui o texto base da nossa lição, né? Colossenses 3,14, e também um trecho aqui do item de número 1. Qual é essa maior inspiração, pastor Kennedy? Sim, o apóstolo Paulo aqui ele vai dizer no verso 14, né?
Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, a motivação de cada cristão em uma vida comunitária deve ser o amor. Tem uma frase, eu não me lembro o autor agora, mas ela é muito interessante, que ela diz que aos pés da cruz o terreno é plano, né? Todos nós somos servos, todos nós devemos estar nessa comunidade, nessa vida comunitária, nós devemos estar ali, e o que é que nos une, o que é que nos cola, o que é que nos conecta? Por quê? Porque nós somos diferentes, temos virtudes diferentes, temos necessidades diferentes, temos dificuldades diferentes uns dos outros. Ainda, do lado de cá do céu, ainda temos problemas, né? E é interessante que essa comunidade, essa vida comunitária que Paulo está falando aqui, não ignora que nós temos problemas. Nós temos problemas, por isso a gente precisa exercitar algumas coisas, né? Então, o que é que nos conecta? O que é que deve nos unir? O que é que deve fazer as conexões entre nós? Apesar das nossas diferenças, apesar das nossas virtudes, é o amor que é o vínculo, né? Aquilo que nos une, que vai nos fazer cada vez mais sermos aquilo da qual Deus deseja que sejamos, né? E é interessante porque Paulo coloca que o amor é o vínculo da perfeição. Ele está falando, não é que a gente ainda aqui conseguirá ser uma comunidade perfeita, não. O apóstolo Paulo está dizendo que essa perfeição aqui, ela vem à comunidade por causa daquele que é perfeito. Por que eu devo amar? Por que eu devo fazer as coisas, servir? Tudo aquilo que eu devo fazer na vida comunitária deve ser porque eu amo. Por causa daquele que me amou. Por causa do amado, aquele que vive na igreja, que é o próprio Cristo. Então é o amor de Cristo em nós, e nós em uma atitude de amar uns aos outros e de vivermos esse amor, que nos levará a Deus a olhar para essa comunidade e completar a sua obra em nós, né? As comunidades não são perfeitas, as comunidades não são, ainda não são, mas existe o perfeito, existe o amado, né? Então, por que é que nós devemos fazer o que fazemos? Porque somos bons? Porque somos insubstituíveis? Não, nós devemos fazer porque amamos os irmãos, amamos o nosso Senhor. Somos essa comunidade. Então, acima de tudo, acima de todas as coisas, Paulo conclui, né? Ele vai dizer, esteja o amor. Esteja o amor. Ele está acima de todas as coisas. O resto para baixo pode ser resolvido, mas o amor não pode ser tirado de onde ele está. Aliás, essa ideia do amor como regulador da vida comunitária não é um assunto que o apóstolo Paulo está desenvolvendo agora, né? Ele vai falar isso em Coríntios, ele fala isso em Efésios, né? É interessante que lá em Coríntios, por exemplo, quando ele está descrevendo, né? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de compreender o texto de Coríntios, né? Naquele trechinho lá embaixo, quando ele começa, ele está falando dos dons, vai falando dos dons, e aí vem o capítulo 13, que parece que ele não está mais falando dos dons, porque ele fala ainda que eu falasse a língua dos homens e tal, e ele desenvolve todo um capítulo falando do amor. E no capítulo 14 ele retoma o assunto dos dons, né? E você percebe claramente que o capítulo 13, na verdade, é o balizador. Exato. Né? Ele usa o capítulo 13 para dizer assim, olha, aliás, para você se familiarizar, meu irmão, minha irmã, que estudante da Bíblia, Coríntios ele está lidando com o conflito que está acontecendo na igreja, e a partir do capítulo 11 ele vai tratar de um conflito no culto, mas entre o capítulo 12, 13 e 14, ele está falando basicamente de um conflito entre os dons. O pessoal está discutindo qual dom é melhor, qual dom é mais importante, etc. E ele usa o capítulo 13 falando do amor para dizer que o amor precisa ser o regulador do dom. Não tem dom mais importante. Não, aqui todos servem, e servem com base no quê? No amor. Né? E aqui, em Colossenses, ele repete essa ideia do amor como um balizador, um regulador das ações comunitárias. Né? Eu acho isso sensacional. Se a gente voltar um pouquinho lá na Carta aos Coríntios, ele usa o amor também como regulador com relação
as questões onde a Bíblia, por exemplo, não é clara. Sim, sim. Né? Sim. Mas olha, posso comer carne sacrificada ao ídolo? Sim. Aí Paulo diz, olha, a pergunta não é essa. A questão é o amor que... Por que eu faço algo que fere o meu irmão, né? Por que eu faço algo que... Ele vai dizer assim, olha, a sua base não deve ser o conhecimento, porque o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Edifica. Né? Então ele diz, olha, se você diz que você pode comer carne, ou que você não pode comer carne baseado apenas no seu intelecto, naquilo que você entendeu, a partir das coisas como você entendeu, a partir do conhecimento apenas, ele diz, olha, você vai inchar como um balão. O conhecimento deixa você soberbo. Eu posso fazer porque eu sou mais inteligente do que o outro é um ignorante. Aí Paulo diz, não, senhor, o amor edifica. Né? É o amor que precisa balizar isso, né? Então, nessa vida comunitária, o amor por isso que ele coloca aqui como o vínculo da perfeição. É o equilibrador, né? Ele equilibra, por isso que é o vínculo, né? Exato. O vínculo é a ideia da junção, né? O que junta várias partes, né? Exatamente. E ele vai fazer a mesma coisa em Romanos, né? Romanos 14, discutindo o mesmo assunto, também vai colocar o amor como sendo... E ele chega a dizer que o grande referencial de que você de fato amadureceu na fé é a possibilidade de você dizer assim, eu posso, mas eu não vou fazer porque eu não vou ferir o meu irmão. Exato. Eu amo meu irmão a tal ponto que eu não vou ferir. Né? Sim, e o interessante que nós devemos notar também é o princípio desse amor. Então, Paulo está escrevendo para comunidades cristãs, para igrejas, e por que esse pessoal deve amar? Porque existe um mandamento dizendo que você deve amar ao próximo? Não é esse, em princípio não. É porque eu fui amado. Sim, é um reflexo. Né? É um reflexo, assim como o perdão. Né? E é importante a gente notar também, por exemplo, na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina, que ele fala, perdoa as minhas dívidas assim como tenho perdoado os meus devedores. Ele não está dizendo que nosso perdão, o perdão de Deus a nós está condicionado a nós perdoarmos os outros. Não, ele está dizendo, ele está ensinando os seus discípulos a orar. A ideia é um princípio ali. Né? Vocês já foram perdoados. Então, quando eu oro, Senhor, me perdoa, porque eu tenho perdoado, parte do princípio que eu já fui alcançado pelo perdão de Deus, então é automático. O que se espera daquele da qual já foi perdoado? Que perdoe. O que se espera daquele da qual já foi amado? Que ame. É por isso que o amor vai ser o vínculo da perfeição nessa comunidade. Muito legal, né? Muito legal. Bom, vamos então à nossa pergunta de número 3. Nós estamos na nossa lição de número 9, estamos conversando um pouquinho sobre a vida comunitária, né? Como que essa nova vida em Cristo, ela nos coloca na vida comunitária, e na vida comunitária, quais são as implicações dessa nova vida? Então, uma vez que Jesus salvou você, regenerou você, transformou você, e você é agora uma nova pessoa, uma nova criatura, você tem uma nova vida em Cristo, quais as implicações disso para a vida comunitária? Nós já passamos aqui entendendo um pouquinho as expressões de eleitos, santos e amados, vimos também qual é a maior inspiração do cristão para a vida, para viver a vida comunitária, e agora na nossa pergunta de número 3, ela diz assim, fale sobre a expressão, e a paz de Deus domine vossos corações. Essa é uma expressão que aparece ali no versículo 15 de Colossenses 3. Então aqui nós vemos algumas características para a igreja local ser uma comunidade cristocêntrica. Porque você pode ter comunidades que elas não são cristocêntricas. E aí não estou falando de igreja. Mais comum do que a gente gostaria que fosse. Exatamente. Né? Então, existem comunidades que elas são verdadeiros clubes. E que se você tirar alguns elementos, ou que você não consegue detectar alguns elementos que a palavra de Deus diz, pode chamar aquilo de igreja, mas aquilo não passa de um grande clube social. Então, a comunidade cristã não é um clube social. Ela é a comunidade de Jesus. Então, quais essas características que fazem com que a igreja seja uma comunidade cristocêntrica? O verso 15 traz uma delas, né? E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações. O que é que deve reger
o nosso coração? O que é que deve dominar o nosso coração? Né? O que é que deve ser, de novo, o balizador das decisões que nós tomamos em comunidade? Né? A paz de Cristo. Ele diz, seja o árbitro. O árbitro é a ideia daquele que baliza, né? que normaliza, aquele que estabelece limites. Né? Então, a paz de Cristo. Olha, o que você fará? Roubará a paz de Cristo da sua comunidade? Né? Então, como que a nossa comunidade pode ser cristocêntrica? A paz de Deus precisa ser o balizador, porque nós fomos chamados para isso. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações. E a ideia de corações para Paulo é sempre interessante, porque sempre que nós vemos corações ou coração nas cartas de Paulo, Paulo está falando da natureza humana. De novo, é aquela ideia, nós somos uma comunidade de salvos, todavia nós temos problemas. Essa comunidade tem dificuldades. Nós não fomos glorificados. Nós temos que viver essa comunidade. Então, o que é que deve dominar as nossas pulsões, as nossas vontades? O que é que deve dominar as nossas afeições, né? As nossas inclinações, os nossos desejos? O que é que deve balizar os nossos interesses na comunidade? A paz de Deus. E é interessante porque, assim, a paz é algo extremamente frágil. Verdade. Qualquer coisa... Está aí a história do mundo para não deixar mentir, né? Qualquer coisa pode romper, quebrar essa paz na comunidade. Então, você é responsável pela paz na sua comunidade. Isso é interessante. Nós não podemos transferir a responsabilidade da paz na comunidade para o retiro da igreja, para as dinâmicas de grupo da igreja. Não. Cada membro dessa comunidade é responsável por cuidar dessa coisa tão frágil no meio da comunidade, que é a paz de Deus. E é isso que deve dominar o coração do cristão. Olha, se isso que eu for fazer na comunidade vai entristecer meus irmãos, vai roubar a paz de alguém, eu não faço. É melhor deixar de lado, né? Não faz sentido, né? Exatamente. Então a gente já viu que o amor ele vai estar acima de todas as coisas, e uma das características muito importantes dessa comunidade ser cristocêntrica é que ela preza pela paz, ela desfruta dessa paz que vem de Deus, pois essa paz ela foi possibilitada na cruz do Calvário em Cristo Jesus, né? Então, a paz de Deus deve dominar o nosso coração. Deve dominar o nosso coração. A gente tem que ter paz uns com os outros, temos que cuidar dessa paz, porque ela é frágil e ela precisa ter um ambiente totalmente propício no meio da comunidade, né? Totalmente propício. Legal. E essa segunda característica, Pastor Kennedy, que é essa também falando da vida comunitária, né? Uhum. Que é a da palavra, né? Você falou um pouquinho sobre a característica da paz, né? De Cristo no coração, mas aí tem essa segunda característica que é também uma marca de uma igreja cristocêntrica, né? Que é a palavra de Cristo como essa norteadora também das práticas, né? E aqui, assim, sem querer te cortar, eu acho interessante a gente até pensar aqui, conversar sobre isso, porque não tem a ver simplesmente com a intenção ou com a vontade de fazer isso ou não fazer, ou com aquilo que eu quero fazer que me sensibiliza ou que me dá algum tipo de prazer, não. Mas também tem a ver com uma implicação direta da palavra de Deus, né? Com certeza, com certeza. A palavra de Deus é o que nos faz conhecer esse Deus que nos dá essa paz, né? É interessante porque, ao contrário do que pode-se pensar, geralmente, de modo geral, as pessoas têm uma ideia de que as coisas referentes à vida cristã, elas são meio que sobrenaturais por si só, e não é. São sempre emocionais, né? Não, por exemplo, fé. Fé é uma coisa totalmente racional, né? Se não fosse racional, Deus não tinha deixado um livro escrito para ser estudado, para ser lido,
para ser estudado, para ser ensinado a partir dele. Então, a palavra de Deus e Paulo faz esse apelo, né? Que a palavra de Cristo habite abundantemente. Não é com pouca palavra, né? É muita palavra. Então, a comunidade cristã que está sendo constantemente sendo levada às Escrituras, exaustivamente, expositivamente às Escrituras, ela é uma comunidade saudável. Tira a palavra de Deus de uma comunidade e aquilo vira uma seita esquisitíssima, uma coisa horrorosa, onde se acredita de tudo e onde se faz uma bagunça de tudo. Agora, um ponto importante que nós devemos entender, que é o uso dessa palavra, né? Então, o que nós temos percebido hoje, muitas vezes, é uma manipulação dessa palavra em torno de interesses para que se crie uma comunidade não à imagem e semelhança de Cristo, mas e sim à imagem e semelhança do próprio desejo de homens. E, lamentavelmente, há público para isso. Embora o apóstolo Paulo já tenha dito que nos últimos tempos, né, os homens se cercariam de mestres segundo os seus corações, né? Os seus interesses. Eles formariam mestres, né? Exatamente. Gente que vai falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu acho que o apóstolo Paulo não imaginou, mas na verdade ele estava falando de Instagram, de Facebook, né? Que é onde estão os mestres, né? Os mestres dos tempos difíceis, eles estão na rede social, né? Ensinando o que não sabem, dando orientações do que nunca fizeram. Né? E induzindo muitas pessoas ao erro e a decisões na própria vida, né? Exato. E a palavra de Deus nas comunidades de Jesus, as comunidades genuinamente de Jesus, a palavra de Deus protege disso. Sem dúvida. A palavra de Deus protege. É por isso que o apelo do apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos Colossenses, e Paulo está lidando com os Colossenses lá com um problema de mestres heréticos, gente que estava distorcendo o evangelho lá em Colossos, né? Ele diz, olha, fiquem na palavra, a palavra de Cristo precisa ser praticada na comunidade. A palavra de Cristo habite, né? Que a palavra de Cristo monte barracas, que ela fique aí, que ela esteja no meio de vocês de forma abundante. E isso aqui é interessante. A que grupos dessa comunidade a palavra precisa habitar abundantemente? Todos os grupos. Do berçário da igreja aos anciãos da igreja. Do berçário da igreja aos doutores da igreja. Porque são dois extremos, né? Sim. Às vezes a gente pensa que as crianças não têm capacidade de entender as Escrituras, e às vezes a gente pensa que aquele que estudou muito já não precisa mais. É verdade. Não há. Na comunidade que a palavra de Cristo habite abundantemente, transborde em toda a comunidade. Isso vai fazer a igreja ser uma igreja saudável, isso vai fazer uma igreja ter um relacionamento verdadeiro, íntimo com Deus. Isso vai fazer com que a igreja seja protegida de heresias, de modismo, de pragmatismo. Né? Isso protege a igreja, isso abençoa a igreja. Então a vida comunitária, ela precisa ser, ela é cristocêntrica, quando a palavra de Cristo habita no meio dessa comunidade de forma muito abundante. Legal. Essa coisa da palavra, né? Às vezes a gente fala, né? Palavra, né? E algumas pessoas, cada pessoa, na verdade, tenta interpretar da sua forma, né? Mas, na verdade, Pastor Kenny, você pode até aprofundar um pouco mais isso que eu estou dizendo, mas nós estamos falando da exposição da Escritura mesmo, né? Sim. Do ensino da Escritura, do cantar a Escritura, de usar a Escritura para balizar os relacionamentos, a Escritura como centro do ensino, como centro da base, da estrutura da igreja, né? Sim. Então não é palavra no sentido lato, né? É palavra no sentido estrito mesmo, da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada, né? Eu sempre tive um compromisso, Pastor Kennedy, todas as igrejas em que pastoreei,
tá aí os membros que fizeram parte desse meu pastoreio que podem dizer isso, mas eu sempre fiz um compromisso de pregar sempre a Bíblia inteira. Pastor, o que o senhor vai pregar aqui? Eu vou pregar Gênesis e Apocalipse, né? Mas pastor, não vai dar tempo, irmão. O último dia que eu tiver na igreja vai ser entre Gênesis e Apocalipse, né? Porque a Bíblia, ela precisa de fato ser aquela que norteia a nossa vida. Essa nova vida em Cristo, ela não é solta, ela não espera uma revelação, uma luz piscando ou alguma coisa do tipo. Não, ela dá um livro para a gente, entrega a Escritura para a gente e diz, olha, estuda esse livro vai ajudar você. E eu acho que é uma responsabilidade numa igreja local que a palavra bíblica esteja no centro disso, né? Sim, nós temos hoje um abuso das Escrituras e não um uso, né? Há um abuso, você tem verdadeiras comunidades doentes, você vai lá, o sujeito abre a Bíblia lá, ele lê o texto, né? Mas ele não está usando o texto, ele está abusando do texto, ele está usando o texto para dizer aquilo que, para justificar aquilo que ele quer. Sim. E não para trazer a palavra de Cristo à sua comunidade. Eu creio que um dos melhores métodos para que isso aconteça numa comunidade, essa exposição da palavra de Deus, é exatamente isso. Você, por exemplo, pregar uma carta inteira, um livro inteiro, né? Há um enriquecimento muito grande, né? Nós precisamos, por incrível que pareça dizer isso, precisamos voltar para as Escrituras e deixar que as Escrituras digam aquilo que ela quer dizer e não ficar desculpando o texto, não ficar fazendo com que o texto diga aquilo que ele não disse. Não, o texto disse isso. Então, eu simplesmente tenho que ter a honestidade de dizer aquilo que o texto está dizendo. Reconhecer a autoridade da palavra de Deus, né? E me submeter também, pastor, e aí é fé, nesse sentido, me submeter ao fato de que eu não sei o que está no coração da comunidade. E quando eu não poupo a comunidade daquilo que o texto diz mesmo, sabe? O texto diz, olha, raça de víbora. Não, irmão, sabe, não é assim. Não. É isso que o texto está dizendo. É isso que eu vou dizer. Eu vou dizer para você o que o texto está dizendo. Então, quando eu faço isso, eu tenho fé que eu não sei o que está acontecendo no coração do irmão, da comunidade. E talvez aquele irmão, aquela comunidade esteja precisando disso. E o Espírito Santo não tem compromisso com a minha palavra, com o que eu acho. O Espírito Santo tem compromisso com as Escrituras, com a palavra de Deus. Nós temos que nos humilhar diante de Deus, nos submetermos à autoridade do texto e crermos que o Espírito Santo sabe o que está fazendo e entregar o texto, a explicação do que o texto está dizendo, nua e crua, sem medo de ser feliz. E deixar o Espírito Santo fazer o que só ele pode fazer. Exatamente, porque lá no banco tem alguém que precisa ouvir isso. Esse dia eu vi um vídeo, se não me engano você postou um trechinho de uma série, eu já tinha visto, de uma moça capelã. Ah, sim. Que vai até um hospital. Aquilo é sensacional, aquele episódio dessa série é sensacional, é um negócio muito, muito profundo. E é exatamente isso. A moça está dizendo para aquele rapaz ali, em fase terminal, aquilo que não é o que as Escrituras dizem. Sim. E ele se revolta com ela. A ponto dele mesmo perceber isso, né? Exato. Olha, eu estou indo para um lugar que eu preciso saber se há um outro caminho para mim, né? Exato. Então, não poupe a sua comunidade das Escrituras. Não poupe a sua comunidade da frieza, da verdade das Escrituras. Porque Deus está aqui, está escrito, está registrado. A autoridade é da Bíblia, né? A autoridade é da Bíblia. A autoridade não é do pregador, Exato. Né? O pregador tem autoridade emprestada, né? Ele tem autoridade enquanto ele prega fielmente a Escritura, né? E toda a Escritura. Sim. A gente tem que tomar cuidado para não pregar apenas a parte cor-de-rosa do texto. O texto tem partes que são promessas. A Bíblia fala de promessas, ela tem muitas promessas. Mas a Bíblia também tem mensagens de juízo. Ela tem mensagens de alerta. Então, não poupe a sua comunidade dos alertas. Poupar a comunidade dos alertas da palavra de Deus é
deixar essa comunidade em perigo, Sim. em perigo total. Ela fica suscetível aos lobos, né? E muito. A gente acabou entrando na pergunta 4, Sim. né? Que era justamente quais áreas o apóstolo Paulo pede que os cristãos apliquem a palavra de Deus de acordo com esse versículo 16, né, de Colossenses, que nós já começamos com a primeira parte, Sim. que é a palavra, né? A palavra precisa ser aplicada no ensino, mas também nos aconselhamentos, etc. Quais áreas mais, pastor Kennedy, o apóstolo Paulo descreve aqui nesse versículo 16? Sim, o apóstolo Paulo ele vai dizer, né? Eu vou ler o texto, né? Ele vai dizer, olha que interessante isso. Em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, aqui nos aconselhamentos, né? E aí ele vai dizer também das áreas da liturgia, muito importante, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha, quando nós olhamos para a parte musical do evangelicalismo brasileiro, dá até tristeza muitas vezes, né? As nossas músicas precisam ser bíblicas. A palavra de Deus precisa ser o centro daquilo que a gente canta, né? A igreja, aliás, ela é aquilo que ela canta. Se a sua igreja canta sabor de mel, ela está enferma, ela está doente. A teologia dela não é bíblica, é humanista. Então, na música, nos aconselhamentos, nas conversas, né? Uma comunidade quando sai, irmãos de uma comunidade, por exemplo, quando vão para a pizza, não tem como. A palavra de Deus, em algum momento, ela entra ali naquela conversa. Sim. A palavra de Deus é o árbitro daqueles relacionamentos. Então, a palavra de Deus está em todo lugar, em todo momento, na liturgia da igreja, na vida social da igreja, no porquê que a igreja faz o que faz. Por que a igreja tem a missão que tem? É para cumprir uma agenda moderna? É para cumprir uma agenda ideológica ou é porque a palavra de Deus norteia a agenda da igreja? Que é a agenda do reino, né? A agenda do reino é aquilo que transpira da palavra de Deus, né? Exatamente, e esse é um risco que nós vemos hoje, comunidades escorregando, né? A agenda da igreja se tornou a agenda da cultura, a agenda da sociedade. Não, a agenda da igreja é pautada por aquilo que a palavra de Deus diz. Porque senão amanhã vem outra agenda. Aí muda a agenda da igreja. Nós então não estamos falando mais de uma comunidade cristã. Nós estamos falando de um clube social. Uma comunidade social. De uma comunidade social. Não é mais igreja de Jesus. E aí ela já não é mais explicada pela escritura, né? Ela vai ser explicada pela sociologia ou pela antropologia. Pelo tempo dessas coisas, né? Porque essas coisas também mudam direto. E é interessante, nesse tópico que fala que a palavra de Deus precisa estar, por exemplo, na música, etc. Eu já fiz esse cálculo. Se você parar para pensar, a música, o tempo musical da igreja, às vezes tem o mesmo tempo da escola bíblica. Uhum. Da pregação, né? Às vezes tem mais tempo que a pregação. Sim. Né? Porque a gente já foi em diversos lugares em que canta 1h30 e aí alguém fala no seu ouvido, o senhor resolve em 15 minutos? Resolvo. Né? Por quê? Porque aí, assim, é aquela coisa, né? Se a música, ou o momento musical, ele ocupa também esse espaço da liturgia, então ele não é um espaço de somenos importância. De jeito nenhum. Por isso que a música precisa cantar a palavra de Deus. Precisa cantar o que a gente crê, precisa cantar o que a gente ensina, né? Não pode ser só porque tocou no rádio a música e ela é legal e nós vamos cantar na igreja, né? Fica a dica. Existem músicas para você ouvir no seu carro, mas não serve para cantar na igreja. Não é para a comunidade. Não é para a comunidade. Né? Então, assim, e é lindo, é maravilhoso você participar de um culto onde a palavra é cantada. Sim. A palavra foi cantada. Irmão, é uma bênção igrejas onde a escritura é cantada. A mensagem é só mais palavra, é mais palavra de Deus. Né? Então, é assim, quando você tem uma comunidade que canta as escrituras, Deus está falando por meio de todos, por meio da comunidade. Sim, verdade. A palavra está sendo pregada por meio da comunidade. Por meio da comunidade.
Depois o que nós temos é a palavra sendo falada por meio do ministro do Evangelho. É a comunidade se edificando e a comunidade evangelizando, né? E toda a comunidade, porque quando você tem comunidades assim, que cantam as Escrituras, geralmente essas comunidades, você vai perceber, as crianças cantam. Todos cantam, todos conhecem. Sim. Né? E aquilo ali, essa experiência é muito importante, porque aquela música cantada, você pode não lembrar do sermão que o pastor pregou no sábado passado, mas se a música lembra. A música fica. É verdade. A música fica. Porque a música tem uma capacidade de mexer com vários dos sentidos humanos, né? Ela não mexe só com o intelecto, mas ela mexe também com as emoções, ela mexe com sentimentos, né? Ela provoca coisas que estão escondidas, né? Por isso que às vezes a pessoa num culto pode aprender com uma música com uma letra errada. Sim. E não aprender com um sermão correto na Escritura. Exatamente. Né? É um negócio que, principalmente para igrejas como nós somos pentecostais, né? É sempre um calcanhar de Aquiles, né? Porque a emoção ela está sempre muito envolvida e você precisa transferir isso da palavra e não simplesmente emoção por emoção, né? Não simplesmente sentimento por sentimento, né? Mas aquilo que a própria palavra de Deus provoca no coração humano, produz no coração humano, né? Sim, e assim, pastor Samuel, parece exagero, mas não é. Dizer que a palavra precisa estar em tudo na igreja, a palavra precisa estar no aconselhamento para casais. Nós precisamos tomar cuidado. Nós temos recursos humanos da ciência que são importantes, são muito importantes, mas nós não podemos abrir mão daquilo que a palavra ensina. Então, é um aconselhamento para casal. Fiquemos e confiemos na instrução que a Bíblia traz, por exemplo, para isso. É um aconselhamento para criança, para filhos. Fiquemos com aquilo que a palavra de Deus diz sobre isso. Ela tem instrução para isso. Confiemos, vai dar certo, creia. Porque às vezes eu percebo que algumas pessoas flertam e abandonam o conselho da palavra e ficam com o conselho da psicologia só. A psicologia vai ajudar, ela é muito boa. Mas nós não podemos abrir mão daquilo que as Escrituras dizem, porque em algum momento essas duas coisas vão entrar em conflito, no seu aconselhamento, na sua conversa com o irmão, com a irmã, com a mocinha, vai entrar em conflito. E aí você precisa decidir por uma, porque as duas estão falando coisas totalmente opostas. Fiquemos com as Escrituras. Fique com a verdade da palavra de Deus. Ela é o poder de Deus. Pastor Kennedy, chegamos aqui ao finalzinho. As duas últimas perguntas, meu querido estudante da palavra de Deus, elas na verdade são duas provocações para o nosso coração. A primeira, a pergunta de número 5, é uma provocação forte, assim, firme, que eu queria que você refletisse nesse momento. Você tem cooperado ou você tem atrapalhado a comunhão da sua igreja local? Quem é você dentro da sua comunidade? Alguém que coopera na edificação da comunidade ou alguém que tem atrapalhado a comunidade? Queria que você fizesse essa reflexão para a sua vida. É um confronto que a gente precisa fazer ao nosso próprio coração. A pergunta 6, ela vai falar um pouquinho sobre o ministério de Jesus, né, o comportamento de Jesus durante seu ministério, e mais uma vez confronta a gente com essa informação, com essa pergunta, com essa provocação, melhor dizendo, né? Qual a área da nossa vida que Cristo, que o Salvador, precisa ser centralizado? Será que tem alguma partezinha do seu cotidiano, do seu pensamento, das suas ações, que você precisa entregar para Cristo? Você precisa centralizar Cristo, fazer Cristo o centro, para que Ele ajuste você, para que Ele oriente você e você seja alguém extremamente importante na cooperação da vida comunitária. Então fica aqui as duas provocações para o nosso estudante. Pastor Kennedy, pode fazer uma oração para a gente? Amém. Vamos orar. Eu quero orar e quero pedir a você que
faça um exercício de fé, que eu quero te dar um desafio agora, para que você ore pela sua comunidade e para que você ore pela sua contribuição, pela sua posição, onde você está na sua comunidade. É muito importante a colocação que o pastor Samuel fez. Você está mais atrapalhando a sua comunidade, você está sendo bênção na sua comunidade. Reflita sobre isso, ore por ela, ore pelo seu pastor, ore pelos seus membros. Eu quero desafiar você a orar pela sua igreja local. Ela é o lugar onde Deus age de forma poderosa no meio da sua sociedade. Amém? Amém. Oremos. Pai Santo, queremos ser essa comunidade porque o Senhor nos chamou para sermos essa comunidade cristã. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas limitações e nossas fraquezas. Eu oro a Ti, Senhor, pela igreja onde sirvo. Eu oro, meu Deus, pela comunidade local onde o Senhor me dá a alegria de poder servir a Ti. Eu oro pelos meus irmãos da IAP de Santana. Meu Deus, que eu seja a bênção na vida deles. Senhor, que eu não seja encontrado, meu Deus, como sendo um problema, de jeito nenhum. E que nós, meu Deus, venhamos nos ajudar mutuamente. Senhor, aumenta, meu Deus, e fortalece os nossos laços de amor. Tem misericórdia de nós. Nos abençoe, Senhor. O Senhor nos plantou nesse lugar com um propósito. Cumpra o seu propósito para a sua glória e para o seu louvor. Eu louvo a Ti, meu Deus, pela vida desses irmãos amados. Louvo a Ti, meu Deus, por cada comunidade, por cada irmão que está agora, Senhor, em oração pela sua comunidade. Abençoe, meu Deus, os Teus servos, os Teus ministros. Senhor, que a Sua palavra seja uma espada, meu Deus, bem manejada na mão de cada um, para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Kennedy, mais uma vez, obrigado. Amém. Que Jesus abençoe sua vida, seu ministério. Meu querido estudante, querida estudante da Palavra de Deus, chegamos ao fim então da nossa lição de número 9. E olha só, eu quero lembrar você que a nossa escola bíblica vai ao ar sempre às quartas-feiras. A reprise acontece aos sábados pela manhã, mas tem toda uma grade de programações, texto e contexto na segunda, conexão feminina na terça, quinta-feira promessas de esperança. Toda a programação da nossa grade aqui, toda a programação do nosso canal que você pode acessar e participar. Que Jesus abençoe a sua vida, que você tenha bons estudos e nos vemos na próxima semana.